continuando o nosso assunto, a gente vai falar sobre exploração. Para sobreviver, os seres humanos dependem de diferentes espécies, né, de seres vivos, principalmente relacionado à alimentação. Né? A gente aí se alimenta aí de animais, de vegetais, e a gente depende desses animais para nossa sobrevivência. E aí, quando a gente começa a tirar da natureza mais do que a natureza pode produzir, existe também um desequilíbrio. Então, o que que acontece? Acontece uma sobreexploração, ou seja, os seres não conseguem reproduzir a quantidade que precisa para atender a demanda de seres humanos. E aí há uma sobreexploração, quer dizer, uma exploração exagerada. A gente tem aí mais seres naquela espécie sendo retirada da natureza do que a própria natureza consegue reproduzir para repor. Então, há uma exploração, uma sobreexploração. E a contaminação do solo, da água e da atmosfera também causam prejuízo para o nosso ecossistema. Por quê? Porque se contamina o solo, automaticamente as plantas, os animais que dependem desse solo vão ficar prejudicados. Se contamina a água, também. Se contamina o ar, também. E sem contar que a contaminação do ar ainda pode levar inúmeras doenças para nós, seres humanos. E aí, se a gente... e pode mudar o clima. Mudando o clima, a gente vai ter aí muitos... mudanças climáticas, pode aquecer os oceanos, aquecendo os oceanos, os corais vão perder a sua coloração, vão morrer, e aí vão ficar como se fossem inativos. Então, olha quanta coisa pode mexer. Pode acontecer chuvas exageradas, e aí desmoronamento de alguns lugares, e aí as pessoas perdem as suas casas. Então, olha como que assim, o descuido do uso dos recursos naturais são prejudiciais para os seres humanos. Que aí, o ser humano pensa assim, eu vou tirar a árvore desse lugar à vontade, o que que tem? Né? Depois nasce mais. Só que a natureza não está dando conta, porque a quantidade de seres humanos aumentou, o número de habitantes na Terra aumentou demais, né? Porque hoje em dia as pessoas sobrevivem mais tempo, né? Não morrem tão cedo, existem remédios contra diversas doenças, então faz com que prolongue o tempo de vida das pessoas, que é ótimo. Só que nós temos que ter consciência, porque essa quantidade enorme de seres no nosso planeta, né, seres humanos, está fazendo com que a quantidade de recursos naturais não sejam suficientes. E aí o que acontece? Geralmente em países mais evoluídos, mais desenvolvidos, né, melhor dizendo, eles têm essa consciência do não desperdício, do não consumismo. E aí os países mais pobres, menos desenvolvidos, não têm essa preocupação. Então aí que aí fica mais difícil ainda de equilibrar essa balança aí. Tá? Nós temos também os agrotóxicos, os plásticos que poluem tanto o solo quanto a água, né? Porque quando bate a chuva acaba levando esses agrotóxicos para o rio. Nós temos os plásticos que contaminam, ou até, como eles chamam aqui na apostila, de microplásticos, que são ingeridos por animais e podem causar a morte de animais, ou até mesmo, às vezes, envenenamento de animais que depois servem de alimento para nós, seres humanos, que pode causar envenenamento para a gente também. Então, olha como que funciona a cadeia, né? Um ser alimento para outro ser. E aí, ele passa tanto a energia, quanto também a intoxicação, se for o caso. Tá? Então, as alterações climáticas, o aumento do efeito estufa, o aquecimento global, ou a gente chama de super efeito estufa, né? O efeito estufa é necessário, mas o super efeito estufa é prejudicial para o ambiente, certo? E aí, né, em contrapartida, apareceram então as unidades de conservação, que são as UCS, né? As unidades de conservação. A primeira foi criada no Brasil, foi o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1937. Qual o objetivo dessas unidades de
conservação, garantir recursos naturais para o desenvolvimento de seres vivos e que nelas vivem, e assim conservar a diversidade biológica. Então, esse é o objetivo dessas unidades de conservação, né? A conservação das espécies para o uso de forma controlada, tá? Os recursos são feitos de forma controlada. E aí nós temos 12 tipos de conservação delimitadas, divididos em 2 principais tipos. Unidade de conservação de proteção integral, que é as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. E as unidades de conservação de uso sustentável, que são as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, onde pode extrair, né, espécies dali, mas que não prejudiquem o meio ambiente, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares de patrimônio nacional. Então, a sustentabilidade é exatamente usar os recursos da natureza sem deixar prejuízos para futuras gerações. Então, hoje a minha geração está usando os recursos naturais de forma desenfreada. O que vai acontecer? As próximas gerações não terão os mesmos recursos que a minha geração. Então, a gente tem que usar os recursos naturais pensando nas gerações futuras. Usar com consciência. Usar aquilo que realmente é necessário e não fazer desperdício, que esse desperdício pode causar prejuízo para todos os seres humanos, para todo o ambiente, para todo o planeta Terra, tá? E aí existem ações governamentais que garantem essa sustentabilidade, que vocês vão ver aí na página 53 e 54, e tem ações individuais, que vocês vão ver aí na página 54, tá? E nós também temos a pegada ecológica. O que é pegada ecológica? A gente não viu aí que os seres humanos passam, deixam pegadas, né? Que servem até para a gente estudar como seres vivos sobreviveram na natureza. Então, essas pegadas ecológicas também tem a pegada do ser humano. O que é a pegada do ser humano? É quando ele deixa rastro de destruição, infelizmente, por onde ele passou. Ah, Jacília, mas ele deixa só rastro de destruição? Não, ele pode deixar rastros também de coisas boas. Mas, infelizmente, a gente tem mais rastro de coisas ruins do que coisas de atitudes ruins do que atitudes boas. Então, a pegada ecológica é uma medida que avalia o impacto do nosso consumo e nosso estilo de vida, ou seja, uma forma de medirmos a marca que estamos deixando no planeta. E aí, qual é a marca que você quer deixar no planeta? Qual é a marca que você pretende deixar? No futuro, o que você quer que falem da sua geração? Ah, foi uma geração consciente, foi uma geração totalmente desenfreada, usava os recursos ambientais sem se importar com o futuro. Qual é a geração que você quer deixar? Qual é a pegada ecológica que você quer deixar? Eu quero deixar, né, uma pegada ecológica que seja bem lembrada. Fala assim, não, essa geração é uma geração consciente, uso dos recursos naturais com consciência, menos consumismo, menos desperdício. Mas e vocês? Como que vocês querem? Qual a pegada que vocês querem deixar? Vou ficar aguardando aí esse áudio aí de vocês com a pegada, tá bom? Tchau, tchau. Ah, esqueci de falar. Vamos fazer as atividades da página 56 e 57, ok?